Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. Hoje vamos ver alguns dos principais atiradores de elite da história. No filme Sniper Americano, de Clint Eastwood, Bradley Cooper interpreta Chris Kyle, um SEAL da Marinha dos Estados Unidos que vai lutar no Iraque. O filme é baseado nas memórias reais do atirador de elite. Chris Kyle acabaria se tornando o maior sniper da história das Forças Armadas dos Estados Unidos, com 160 mortes confirmadas em um universo de 255 especuladas. O filme também mostra o tiro de quase 2 km de distância que Kyle realizou no Iraque, na cidade de Sadr, em 2004. Embora fosse em outras circunstâncias, o tiro é um dos 10 mais distantes já documentados. O recordista é o britânico Craig Harrison, em 2009, no Afeganistão, com uma distância de 2.475 metros entre ele e o alvo. Mas Kyle não é o atirador mais letal da história. Esse título pertence ao finlandês Simo Häyhä, com 505 mortes quando lutou contra a União Soviética durante a Guerra de Inverno. A Guerra de Inverno iniciou-se com a invasão soviética, que reivindicava territórios na fronteira entre os dois países desde a separação finlandesa do antigo Império Russo. O pequeno Simo Häyhä, de 1,60 m de altura, ficou conhecido como Morte Branca, pois usava uma camuflagem totalmente branca e aproveitava sua baixa estatura para literalmente se enterrar na neve e poder emboscar seus inimigos. Outra questão interessante é que ele não usava mira telescópica, pois ela ficava embaçada com o frio de menos 20 graus da Finlândia. Curiosamente, os soviéticos e, posteriormente, os russos foram os que mais inovaram e aprimoraram o uso militar de atiradores de elite em exércitos modernos, ainda na década de 1920. O atirador mais letal da Segunda Guerra Mundial foi soviético, Ivan Sidorenko, com cerca de 500 mortes. O mais famoso provavelmente também é soviético, Vasily Zaitsev, atirador considerado um dos principais heróis da Batalha de Stalingrado, cujas memórias inspiraram o livro e o filme Enemy at the Gates, que saiu no Brasil como Círculo de Fogo. Um dos motivos que fez dele um herói durante a batalha, além da propaganda soviética, era sua habilidade em conter outros atiradores de elite inimigos. Os soviéticos também empregaram mulheres como atiradores de elite, mas isso é tema para outro vídeo. Após a Segunda Guerra Mundial, os atiradores de elite ganharam um papel importante nas doutrinas militares, em funções de reconhecimento, localização de alvos e de guerrilha. Nesse contexto cooperaram os snipers da Guerra do Vietnã, dos conflitos no Oriente Médio e no Afeganistão, e nas guerras da Chechênia, por exemplo. E a origem dos atiradores de elite? Os primeiros relatos do emprego de atiradores posicionados especificamente para essa função com armas de fogo são da Guerra de Independência dos Estados Unidos. Nos dois lados do conflito estavam atiradores habituados com a prática da caça. O emprego em larga escala de atiradores começa nas guerras napoleônicas, graças a um novo rifle inglês, que possuía ranhuras no interior de seu cano, uma novidade para armas pessoais na época. Hoje isso é padrão, mas antigamente as armas de fogo possuíam canos lisos, o que diminuía muito sua precisão e alcance. Os ingleses passaram a utilizar tais atiradores destacados de suas principais forças de combate, atingindo alvos de uma distância maior e em situações mais favoráveis, em unidades chamadas regimentos de rifles. O caso mais célebre das guerras napoleônicas é o de Thomas Plunkett, um irlandês que atingiu um general francês de uma distância de 600 metros. Detalhe que ele deitou e usou seu próprio corpo como apoio para o tiro. Em meados do século XIX, os primeiros rifles específicos para atiradores de elite foram elaborados e a mira telescópica surgiu durante a Guerra da Crimeia, que durou de 1853 até 1856. Seria na Primeira Guerra Mundial que os atiradores de elite alcançariam a fama e se consolidariam como parte dos exércitos modernos. A guerra de trincheiras permitia que alvos distantes fossem atingidos por atiradores bem posicionados. No início da guerra, os alemães se destacavam nisso, mas logo os outros países também desenvolveram suas técnicas. Foram fundadas escolas de atiradores e técnicas anti-atiradores de elite. No conflito destacou-se o indígena canadense Francis Pegamabou, com 378 mortes. Hoje, atiradores de elite são parte essencial para operações militares, especialmente em cenários urbanos e de guerrilha. Também são parte de operações policiais e contra-terrorismo e contam com um crescente aprimoramento tecnológico, além de inspirar filmes que disputam o Oscar.
Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem nosso canal para não errar nenhum vídeo novo e até a próxima!